Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, 29 de março de 2021. Uma das passagens mais conhecidas das Sagradas Escrituras da Bíblia, do Novo Testamento, é o capítulo 13 de Apocalipse. É conhecida por praticamente todas as religiões e até mesmo por ateus. No capítulo 13, versículo 15, ou melhor, 16 em diante, lê-se que "E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Claro, não preciso dizer que especulou-se por séculos quem era o homem cujo número é 666 e como seria aplicado. Hoje, talvez, ainda que não saibamos quem é exatamente o homem, sabemos sim que um número pode ser aplicado para aqueles que querem continuar comprando, vendendo e, enfim, desfrutando legalmente do direito de viver em sociedade. Vejam essa matéria que interessante, saiu ontem no The Washington Post. A matéria confirmava que o regime Biden está desenvolvendo um passaporte de vacina que os americanos precisarão apresentar para provar que foram vacinados, que tiveram a sua vacina Covid-19, antes de poderem envolver-se em comércio, ou melhor, precisarão apresentar o passaporte de vacina para comprar e vender. Ou seja, para voltar, para retornar à normalidade, diz o Washington Post, que não parece e não parecerá em nada com a normalidade do passado. Uma matéria sobre a reportagem do Washington Post, saída no National File, diz que, de acordo com o Post, o regime Biden e as empresas privadas estão trabalhando agora para desenvolver uma maneira padrão de lidar com as credenciais, muitas vezes chamadas de passaporte de vacina, que permitirá aos americanos provar que foram vacinados contra o novo coronavírus, enquanto empresas usarão deste passaporte para empregar americanos. A matéria observa também que muitas empresas de cruzeiros marítimos e equipes esportivas já exigem que indivíduos tomem a vacina antes de permitir-lhe negócios. O regime Biden vê isso, ou aparentemente vê isso, como um desenvolvimento positivo. Não tem nada de aparente. É bastante objetivo nesse momento o uso da vacina, ou melhor, o desejo de um passaporte de vacina pelo governo. Espera-se que os passaportes sejam gratuitos e disponíveis por meio de aplicativos para smartphones, aquilo que a gente carrega na mão o tempo todo. Relatou o Post, que poderia exibir um código digitalizável semelhante a um cartão de embarque de uma companhia aérea. Os americanos, sem acesso a smartphone, devem ter passaportes impressos, disseram os desenvolvedores do passaporte. De acordo com os que estão desenvolvendo os passaportes de vacina, os mesmos devem ser inteiramente únicos e não poderão ser hackeados ou adulterados, para que os americanos não se envolvam no comércio sem tomar uma das polêmicas vacinas.
O sujeito não quer ser vacinado, então pensa imediatamente em falsificar o passaporte para continuar trabalhando, comprando, vendendo e assim por diante. Só que, mais ou menos nos moldes das criptomoedas, parece, a chave será impossível de ser hackeada. Já a equipe de Biden não quer associar-se ao termo passaporte de vacinas. O governo gostaria que fossem chamadas de credenciais ou certificados, segundo o Post. O senhor Mike Tripathi, indicado por Biden como coordenador nacional desse passaporte de vacinas, disse recentemente que as autoridades federais estão preocupadas com uma variedade de desafios de tecnologia da saúde, incluindo proteger as credenciais contra fraudes. Daí porque já se fala em inteligência artificial relacionada aos passaportes de vacina, para garantir a segurança dos dados e garantir que a população de baixa renda não seja esmagada pelo processo todo. Ou seja, que todo mundo, ricos e pobres, tenham o seu devido passaporte. Bem, a matéria é longa, mas termina dizendo que o Washington Post explicou que a iniciativa acontece globalmente. A iniciativa de um passaporte de vacina hoje acontece globalmente. Porém, o governo Biden espera que a pressão aconteça por parte das empresas que exijam dos cidadãos ao passaporte de vacina para que o governo não se envolva diretamente. Bem, é claro que o governo está envolvido, ele não só está envolvido, como também de acordo com outros países que assim o fazem, mas parece tudo ficará por conta das empresas mesmo, que é a ponta final do consumidor, ou melhor, do empregado, aquele que precisa de trabalho. O senhor tem a sua vacina, pedirá o Relações Públicas da empresa, ou o RH de toda a empresa. Não, ainda não tenho. Pois então o senhor precisa se vacinar, trazer o seu passaporte para ser contratado. O governo parece encontrou uma solução para não aparecer como o idealizador do passaporte 666 de vacina, se fizermos uma associação com a Bíblia. Pois é. Muito bem. A marca, o número da besta, parece estar já totalmente resolvido. Eu escrevi há alguns anos, quando ainda tinha uma conta no Facebook, um pequeno texto dizendo o seguinte: muita gente se preocupa com o 666, que ele será imposto à força. Não, não é verdade. As pessoas procurarão a marca desesperadamente. Por interesse pessoal. As pessoas farão fila, brigarão por seu lugar na fila para serem marcados com o 666. Eu não sou profeta. Escrevi aquele texto baseado em evidências muito concretas, muito palpáveis. Todo mundo corre atrás de uma solução proposta pelo Estado. Isso não é de hoje e nem apenas em relação a vacinas. Se o Estado diz que comer pedra é bom porque garantirá bons negócios no futuro, as pessoas correrão atrás de pedras. É assim que a banda toca, sempre foi assim. Poucos serão aqueles que verão tudo isso com muita desconfiança. Mas, enfim, enquanto as pessoas brigarem por seus lugares na fila para ter a vacina e o passaporte, os que enxergam a realidade a partir das escrituras estarão um tanto quanto tranquilos. Porém, esse estado de coisas não durará muito tempo. Digo isso porque já está em curso um projeto global de perseguição àqueles que acordaram, ou melhor, aqueles que tiveram o seu esclarecimento, a sua inteligência advindas da palavra de Deus. Estou falando dos cristãos, especialmente. Os cristãos sabem que existe um projeto global
para marcar todo mundo, para fazer com que todo mundo se torne escravo da besta e adore, portanto, o líder supremo das trevas. Os cristãos sabem disso, conhecem a palavra do Senhor e esperam por dias muito ruins durante um período chamado de grande tribulação. E se oporão, claro, a essa tentativa de escravização global. Daí porque já começou no Ocidente, sobretudo, uma grande perseguição, ou melhor, o projeto de criminalizar o cristianismo. Vejam, por exemplo, esta matéria saída ontem no World Net Daily. Ela informa que o deputado Ash Kaura, esse que vocês estão vendo, deputado por San José, na Califórnia, um democrata, evidentemente, fez duas propostas nesse sentido. A primeira é de considerar ou rotular todos os cristãos como pertencentes a grupos de ódio. Só que ele foi mais longe. Ele apresentou um projeto, quer que seja um projeto nacional nos Estados Unidos, para banir das forças policiais americanas todo e qualquer cristão declarado. Essa matéria está no World Net Daily. As polícias não deverão mais receber cristãos em seus quadros. E aqueles que lá estão deverão ser banidos. Por quê? Porque logo mais as polícias ou os policiais terão que perseguir exatamente os cristãos que, para não ofenderem a Deus e não perderem a salvação, se recusarem ao passaporte 666. Portanto, uma polícia assim não pode ser composta, evidentemente, por cristãos. Ele teme que cristãos se recusem a perseguir cristãos. Daí porque as polícias devem ser compostas por não cristãos apenas. Se você tinha alguma dúvida de que estamos no Apocalipse, literalmente, meu amigo, reveja os seus conceitos. Agora, para terminar, fico pensando como é dura a vida de um presidente cristão. Foi assim nos Estados Unidos. Donald Trump teve que ser tirado, porque estava tudo pronto para implantar o passaporte 666. E foi tirado escandalosamente. E daí? Ninguém mais fala do assunto. Ponto final. Foi simplesmente tirado de lado. Foi o primeiro passo para a implantação do reino das trevas nos Estados Unidos, que é o carro-chefe do Ocidente. Muito bem. Agora pensemos em Bolsonaro. Ele é cristão, sabe de todas essas coisas e está sofrendo uma barbaridade. Muitos já se perguntam, mas que dificuldade há em tirar Bolsonaro, já que Trump, que era muito mais poderoso, foi tirado de lado? Talvez exista sim uma dificuldade, porque aqui ainda muita gente dobra os joelhos e pede, clama ao Senhor, para que mantenha um presidente cristão lá em Brasília e o sustente com sua mão, a mesma mão que o tirou da morte lá em Juiz de Fora. Talvez seja por isso. Talvez. Mas o poder das trevas, meus amigos, a cada dia fica mais forte. Mas no final, tudo bem, a vitória será de Deus. Só que o momento é difícil e exige, sim, muita perseverança, muita fé daqueles que creem. Até depois.